A paz do Senhor, igreja, bom dia. Vocês estão bem? Glória a Deus. Podem tomar os seus assentos, por favor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Bom dia ao pessoal que está na live também, aos irmãos que não puderam estar presentes, estão nos acompanhando pela live. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vos convido a abrir as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. A gente vai ler o versículo 46 e 47. Glória a Deus. Hoje nós estamos reunidos para trazer à nossa memória a morte do Senhor Jesus Cristo. O significado da ceia, a Bíblia nos ensina que é para trazer à nossa memória um memorial da morte de Cristo. Isso significa muito. Significa redenção, significa que os nossos pecados foram redimidos através do sangue e da morte de cruz. Glorificado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E baseado nisso, todas as vezes que nós nos reunimos uma vez por mês, nesse culto, para mim, o mais importante e solene, nós lemos 1 Coríntios, e lá nós aprendemos que há pessoas que podem tomar a ceia indignamente, de maneira indigna. E quando a Bíblia nos declara que Paulo vai ensinar que pessoas podem tomar a ceia de maneira indigna, ele relata que as pessoas que tomam indignamente são aquelas que não conseguem discernir o corpo. São aquelas que não conseguem discernir o corpo. E ele fala isso porque havia um problema lá na igreja de Corinto. Havia um grande problema na igreja de Corinto, mas eu não quero me aprofundar na carta escrita à igreja de Corinto, mas baseado nisso que eu acabei de explicar aos irmãos, eu quero que os irmãos prestem bastante atenção no texto que iremos ler, de Atos 2, 46 e 47. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Algumas traduções vão falar que o povo caía na graça. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Prestem bem atenção nisso. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava. Pega bem essa parte aí, grifa. Lhes acrescentava. Então, existe uma razão pela qual essa mensagem ela precisa ser explicada, porque há uma confusão silenciosa que molda a forma como muitos vivem a fé. Aprendemos muitas vezes, sem perceber, inclusive, a nos relacionar com a igreja como se ela fosse um lugar. Como se ela fosse um lugar. Quando, na verdade, a Escritura apresenta a igreja como um povo e não um lugar. Prestem bem atenção nisso. A Bíblia apresenta a igreja como um povo e não como um lugar. E quando o conceito disso está deslocado, a prática inevitavelmente se desorganiza. Por isso, antes de pontuar o comportamento, a gente precisa ajustar o entendimento sobre exatamente isso. Há algo nesse texto que a gente acabou de ler, que se a leitura dele for feita de maneira superficial, sabe, quando a gente lê rápido, só para passar de página e falar que leu a Bíblia inteira e tal, enfim, acaba passando despercebido algumas coisas. Por exemplo, ele menciona lugares, sim ou não? Ele fala de templo e de casas, de casa em casa. Então ele menciona lugares, mas o foco do agir de Deus não recai sobre lugares, recai sobre pessoas. Estou falando desse texto. Lucas apresenta dois ambientes distintos. Por que Lucas? Porque quem escreveu Atos foi Lucas, tá, gente? Na verdade, Lucas e Atos se tornam uma continuidade um do outro. Então, Lucas apresenta dois ambientes distintos e complementares. Primeiro, o templo, que representa o espaço público, coletivo e visível. Segundo, as casas, que representam um ambiente íntimo, relacional e cotidiano. Ambos são legítimos, fazem parte da vida da comunidade, óbvio, mas nenhum deles é o destinatário do crescimento. Nenhum deles, o destinatário do crescimento não é a casa e nem o templo.
Eu já vou explicar por quê. O texto não diz que o Senhor acrescentava pessoas ao templo. O texto não diz isso. Também não diz que o Senhor acrescentava pessoas às casas. O texto diz: o Senhor lhes acrescentava. Acrescentava a quem? Ao povo, às pessoas, ao grupo de pessoas. A estrutura do texto ela é a seguinte: o sujeito da ação é Deus. A ação, o verbo, é acrescentar. E o objetivo dessa ação não são nas estruturas, mas são nas pessoas. Os lugares participam da dinâmica, sim, mas não o foco da ação divina. E outra coisa, essa leitura não é apenas devocional, ela é sustentada linguisticamente. No grego, no Novo Testamento, a palavra traduzida como igreja é eclesia. Eclesia, ela é uma palavra composta. Ek, que é para fora de, e eclesia, chamados. Chamados para fora de. Ficaria assim o termo. Esse termo já existia no mundo grego. E era usado para descrever uma assembleia convocada. Um grupo de pessoas chamadas para fora a fim de se reunirem. Mas os autores bíblicos eles não usam esse termo de forma neutra. Eles carregam nele um conceito veterotestamentário, do Antigo Testamento. Na tradução grega do Antigo Testamento, para quem não sabe, a primeira tradução grega do Antigo Testamento é a Septuaginta, é a Bíblia dos 70. Inclusive, os estudiosos dizem que essa é exatamente essa Bíblia que Jesus utilizava. Na tradução grega do Antigo Testamento, a palavra hebraica é kahal, que descreve a Assembleia de Israel reunida diante de Deus, e é traduzida como eclesia. Então eles pegam a ideia da reunião, do ajuntamento do povo, lá no Antigo Testamento, por exemplo, lá diante do Sinai, e traduzem como eclesia, que para nós traduzido é igreja. E aqui tem um ponto decisivo. Kahal nunca foi um lugar, sempre foi um povo reunido. Não era o Sinai que definia a assembleia, a reunião, o ajuntamento. Mas o povo reunido no Sinai. Não era o espaço que gerava o povo, mas a convocação que produzia o ajuntamento. Isso significa que a igreja não nasce de um espaço físico, mas de uma convocação que forma um povo. Uma convocação que forma um povo. Não é sobre você estar, é sobre quem você responde, porque se é chamado para fora de, existe um chamado. E alguém está chamando, quem? Deus. Ao mesmo tempo, para evitar simplificações, é necessário reconhecer uma atenção muito importante na revelação da Bíblia. No Antigo Testamento, uma centralização clara da presença de Deus em um lugar, sim. Primeiro no tabernáculo, depois no templo. Isso não acontece por acaso, é pedagógico. Deus estava formando um povo que precisava aprender santidade, separação, reverência e mediação. Para isso, ele vincula sua presença a um espaço físico, específico. Essa dinâmica forma uma mentalidade. Deus está naquele lugar, e isso é fato. O próprio Jesus, quando ainda era pequeno, quando os pais dele esqueceram ele no templo, quem aprendeu aqui com o pastor César Cavalcante na quinta? Não foi isso que ele pregou? Então, legal. Jesus sai com a sua família da Galileia e faz uma viagem longa para onde? Para onde? Para o templo, para Jerusalém. Porque tinha uma necessidade. Lá estava a presença de Deus. Amém? Isso parece contraditório com o que eu estou explicando, né? Mas calma. Mas isso não é destino final na revelação, é uma etapa dela. Antes mesmo de Atos 2, essa transição já estava sendo anunciada. Ela começa a se tornar visível em João o Batista, por exemplo. Ele não está no templo, não está no centro religioso, não está dentro da estrutura institucional, ele está no deserto. A voz do que clama no deserto. Isso não é apenas geográfico, é teológico. E em um momento em que o sistema religioso estava comprometido, Deus desloca o lugar da voz, e a comunicação divina já não está mais centralizada no templo.
A convocação agora vem de fora da estrutura. O deserto, que sempre foi lugar de formação, se torna lugar agora de anúncio. Esse movimento prepara o terreno para uma ruptura ainda mais profunda. Em João 4, no diálogo com a mulher samaritana, a pergunta que emerge e que atravessa gerações, inclusive: onde é o lugar correto de adorar? Não é essa a pergunta que ela faz? Mestre, ela não chama de mestre, né? Fala, onde que é o lugar certo de adorar? E o que Jesus responde? Ela primeiro fala, né? Neste monte ou Jerusalém? O que ela está apontando? Para o Monte Gerizim ou em Jerusalém? Por que ela está falando isso? Porque os samaritanos tinham um templo no Monte Gerizim. E existia outro templo em outro monte, Monte Moriá, que é onde foi construído o templo de Jerusalém. Então os samaritanos não iam para lá. E ela está fazendo essa pergunta agora para Jesus. E a dúvida é espacial, ela é geográfica. A resposta de Jesus é extraordinária. E rompe essa lógica. Ele fala, nem nesse monte e nem em Jerusalém. Então ele estabelece um novo eixo. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. A adoração deixa de ser definida por um lugar e passa a ser definida por uma realidade espiritual. Isso prepara o terreno para Atos 2. Porque quando o Espírito é derramado, Deus não escolhe um novo templo. Não tem um novo templo. Não é feito um novo templo em Jerusalém. Ele escolhe um povo, pessoas. João Batista anuncia fora do templo. Jesus redefine o conceito de adoração. E em Atos, Deus habita nas pessoas. Agora o texto ele se torna iluminado. Eles frequentam o templo, eles se reúnem nas casas, mas Deus não acrescenta nem ao templo e nem às casas. Deus acrescenta a eles. Os espaços são necessários. O povo é o destino. Se a igreja fosse um lugar, ela estaria limitada a ele. Se fosse a casa, se fragmentaria em múltiplas unidades, isoladas. Mas o texto mostra uma comunidade que transita por diferentes ambientes e continua sendo uma só. É somente um corpo. Não existe vários corpos de Jesus. Logo, a unidade da igreja não está no lugar. Está no povo, nas pessoas. Eles iam ao templo, mas não eram o templo. Estavam nas casas, mas não eram as casas. E ainda assim, Deus nos via como um único corpo. Isso confronta diretamente a nossa lógica. O sagrado não está preso ao espaço, está vinculado a um povo. Um templo pode existir sem Deus. Uma casa pode estar cheia e ainda assim vazia de comunhão. Mas quando um povo responde ao chamado, quando vidas são unidas pela mesma fé, quando o Espírito habita nos reunidos, ali está a igreja. Glória a Deus. Independentemente do endereço. E é aqui que essa verdade se torna prática. Quando alguém acredita que a igreja é um lugar, ela frequenta, mas não se envolve. Ela assiste, mas não pertence. Ele entra e sai, mas nunca se torna. Mas quando entende que a igreja é gente, tudo muda. Ele percebe que não vai à igreja. Não, e é isso que eu sempre ensinei para os meus filhos, principalmente. Para quem eu converso. Ele percebe que ele não vai à igreja. Ele é a igreja. E ele percebe que não vai à igreja, ele vive como igreja. Isso nos obriga a redefinir algumas coisas. Por exemplo, o papel no templo hoje não é conter Deus, mas servir ao povo de Deus. Ele é um instrumento, não um centro. Aqui, essa estrutura toda, ela é um instrumento para nós, mas ela não é o centro da presença de Deus. São vocês. Aliás, somos nós. Um espaço, ele pode facilitar a comunhão, óbvio. O ensino e a adoração, inclusive. Mas que não define onde Deus age. Isso transforma o culto, por exemplo. Ele deixa de ser um evento localizado e passa a ser uma expressão visível de uma realidade que já existe no povo. Isso reorganiza a liturgia, inclusive. Ela deixa de ser um mecanismo para atrair a presença e passa a ser uma resposta coletiva à presença que já habita no povo. Isso redefine a liderança. Líderes não administram um espaço sagrado. Eles pastoreiam pessoas nas quais o Espírito habita. E isso confronta até a nossa oração, inclusive.
Porque por muito tempo talvez tenhamos orado assim, por exemplo, ó. Senhor, acrescenta pessoas a este lugar, sim ou não? Sim ou não? Senhor, acrescenta pessoas a este lugar. Tá. Mas à luz desse texto de Atos 2, deixa o texto para mim, por favor. O texto de Atos 2, 46 e 47 que nós lemos. A oração mais alinhada seria: Senhor, acrescenta pessoas a nós. Aqui não é um clube. Aqui a gente não vai fazer carteirinha de sócio. Aqui são filhos recebidos. Porque Deus não está comprometido com o crescimento de estrutura somente. Ele está comprometido com o crescimento de um povo. Prédios podem abrigar pessoas, mas só pessoas podem manifestar a igreja. Atos 2 não é um começo da igreja. É um momento em que aquilo que foi anunciado, ensinado e preparado finalmente se manifesta. Deus não voltou ao templo. Deus decidiu habitar em pessoas. Então, à luz de tudo isso, há uma consequência inevitável, que não pode ser ignorada. Se existe o coração de alguém, a incapacidade de suportar um irmão, por exemplo, de caminhar com pessoas, de viver em comunhão, então é um problema. Então não é um problema de ambiente, não é um problema do lugar, é um problema de entendimento e transformação. Se você que está aqui, você não suporta a minha barba, sei lá, o meu perfume, a minha voz e tal, então você está com um problema, irmão. Assim também, se eu não suporto. Se eu não suporto viver a coletividade da reunião, dos chamados para fora, então eu estou de fora. É? Certo? Então eu estou de fora. E se eu estou de fora, eu não sou o quê? Igreja. Se eu estou de fora, eu não sou igreja. Porque igreja não é um lugar para ser tolerado. Igreja é um povo para ser amado. Se alguém se aproxima apenas para desfrutar do espaço, da estrutura, da atmosfera, sei lá, mas não do propósito de se reunir com pessoas para adorar, servir e viver em comunhão, corre risco sério. Por exemplo, o risco de frequentar um ajuntamento sem de fato fazer parte da igreja, que eu acabei de falar. Porque ninguém pertence à igreja apenas por estar em um lugar. Você não faz parte da igreja porque você veio para cá. Não é isso. Não é assim que funciona, biblicamente. A igreja não é um ambiente que você suporta, é o corpo ao qual você pertence. Então, se não há lugar no coração para pessoas, talvez ainda não haja entendimento do que Deus está formando no seu coração. Que o Senhor alinhe o nosso entendimento, ajuste o nosso coração e nos ensine a viver como quem vai à igreja. Mas nos ensine a viver não como quem vai à igreja, mas como quem é a igreja. Deus não ama objetos. Deus ama pessoas. Esse é o ponto fulcral de 1 Coríntios, a qual daqui a pouco a gente vai ler. Então, se você não discernir isso, meu irmão, você vai tomar ceia indignamente. Se você não discernir que você não é só um pedaço, você é membro, e aos que estão à sua volta também são membros de um mesmo corpo, eu não estou falando daqui da genuína Tucuruvi, eu estou falando do corpo de Cristo.